bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje temos um material, olha, fascinante e, devo dizer, bastante invulgar. Olá? Sim, é verdade. Vamos explorar aqui um conjunto de textos que apresentam uma abordagem hum, interpretativa muito particular de passagens bíblicas conhecidas. É a chamada Teologia de Impacto, ou TI. Exato. É uma perspectiva que, sem dúvida, desafia as leituras ahm, mais convencionais. Sim, as fontes que temos, incluindo um documento central chamado As 70 Semanas e Tudo Explicado PDF, detalham um método que busca uma compreensão, bem, extremamente literal e histórica. Literal histórica. Exato. A nossa missão aqui é mesmo desvendar as ideias centrais desta teologia de impacto. Ela propõe basicamente conectar livros como o Apocalipse e Daniel diretamente a figuras históricas do Novo Testamento. Figuras como Maria, Isabel, João Batista, até a dinastia de Herodes. Isso mesmo. É como se tentasse reconstruir o que essas pessoas poderiam realmente acreditado e vivido com base numa leitura muito, muito específica das profecias. E essa reconstrução, claro, leva a conclusões, bem, surpreendentes. Por exemplo, a ideia de que Maria e Isabel não são figuras simbólicas em certas profecias, Ah, e ok. sim as protagonistas literais. Como as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. É isso. Essa é uma das primeiras afirmações que salta logo à vista nos textos, não é? Exatamente. Porque normalmente ouvimos interpretações sobre Israel, a igreja, ou sei lá, Moisés e Elias. Como é que a TI chega a Maria e Isabel? Bem, a chave, segundo essas fontes, é a insistência na concretude histórica. Certo. Hum. A TI argumenta que as interpretações simbólicas acabam por perder a força do texto original, que, na visão deles, descreveria eventos reais vividos por pessoas reais naquele contexto do primeiro século. Uhum. Portanto, identificar Maria e Isabel como as testemunhas é visto como uma forma de ancorar a profecia na narrativa dos Evangelhos, especificamente na relação delas e dos seus filhos, Jesus e João. Entendi. Portanto, o foco é mesmo no histórico, no literal. E isso também se aplica àqueles famosos 1260 dias mencionados em Apocalipse 11 e 12. São períodos que geram sempre imensa discussão. Sem dúvida. E a TI também os lê literalmente, mas de uma forma interessante. As fontes indicam que não se trata de um único período. Não. Não, mas de dois períodos distintos e complementares de 1260 dias. Cerca de 3 anos e meio cada um, o que daria 7 anos literais no total. 2 ciclos, 7 anos. Mas como assim? Como é que eles se distinguem? Olha, o primeiro ciclo vem de Apocalipse 12, versículo 6. Fala de uma mulher sustentada no deserto por 1260 dias. Certo. A mulher no deserto. A ti identifica essa mulher como Isabel e faz a ligação com Lucas capítulo 1, versículo 24, onde diz que ela se escondeu por 5 meses depois de conceber João. Ah, ok. A ti vê esses 5 meses como um prelúdio ou um paralelo inicial a este período maior de refúgio e sustento divino. A ênfase aqui é na proteção passiva. O texto grego usa o verbo trefo, que significa alimentar, nutrir, sustentar. É uma fase de preservação, digamos. Ok, percebo. Uma fase de refúgio, de sustento para Isabel, proteção passiva. E o segundo ciclo, onde entra? O segundo ciclo vem de Apocalipse 11, versículo 3. Aí já se fala das duas testemunhas, que a TI identifica como Maria e Isabel, juntas a profetizar por 1260 dias, vestidas de saco. Ah, então aqui já são as duas. Exato. E a natureza é diferente. É ativa, é pública, é um testemunho poderoso. Elas recebem exousia, que é a autoridade delegada, para profetizar. O verbo é profetio. Até aí argumenta que esta leitura de 2 ciclos, um de sustento passivo no deserto e outro de testemunho ativo na cidade, resolve a aparente tensão entre Apocalipse 11 e 12 e cria uma narrativa coerente. É interessante como a TI busca essa coerência interna, não é? Ligando diretamente os textos do Apocalipse à narrativa de Lucas e insistindo mesmo na literalidade dos números, das ações, foge bastante da ideia de tempos simbólicos ou figuras alegóricas que estamos mais habituados a ouvir. Exatamente. A proposta deles é que esta leitura oferece uma solução,
Uma solução para como a proteção divina, de Apocalipse 12, e o testemunho público, de Apocalipse 11, poderiam coexistir e sequenciar-se na vida destas mulheres. Certo. A fase 1, no deserto, foca em ser alimentada, pronto, para garantir a sobrevivência. A fase 2, já na praça pública de Jerusalém, foca em profetizar, exercendo o poder espiritual ativo, o que, segundo Apocalipse 11, leva eventualmente à perseguição, morte e até à ressurreição delas. E essa ideia de Maria e Isabel como figuras centrais, ativas, continua. As fontes também as ligam à visão das duas oliveiras em Zacarias 4, não é verdade? Sim, sim. Da mesma forma que são as duas testemunhas até identificadas como as duas oliveiras. Em Zacarias, essas oliveiras fornecem azeite para o candelabro, certo? Certo. Na interpretação da TI, Maria e Isabel, como as duas ungidas, são aquelas que, de forma concreta, física, espiritual, até genealógica, sustentam a luz da profecia. E essa luz é personificada em Jesus, descendente de David por Maria, e João Batista, da linhagem sacerdotal, por Isabel e Zacarias. Então a função materna delas é vista quase como uma função profética ativa, um cumprimento literal de Zacarias. Precisamente. E essa função é vista como uma ameaça direta à dinastia herodiana. Uma ameaça. Sim, não era só uma questão teológica abstrata. Era uma ameaça genealógica, linhagens real e sacerdotal, que podiam reivindicar a autoridade e, claro, messiânica. A própria existência dessas mulheres, e sobretudo dos seus filhos, desafiava o poder estabelecido por Herodes e os seus sucessores. Isso coloca a dinastia herodiana mesmo no centro do palco, como antagonista principal nesta leitura do Apocalipse. Mas como é que a TI faz essa conexão de forma tão direta? O Apocalipse fala de bestas, dragões. Bem, a TI interpreta essas figuras apocalípticas como representações diretas ou manifestações históricas do poder herodiano e das forças espirituais que, segundo eles, o animavam. Por exemplo, Por exemplo, a besta que sobe do abismo, em Apocalipse 11.7, aquela que mata as duas testemunhas, a TI identifica com a autoridade de Herodes Antipas. o mesmo que prendeu e executou João Batista? Exatamente esse. A ação de matar Maria e Isabel, e lembremos, a TI lê a morte delas como literal, é vista como um ato político dessa autoridade em Jerusalém, a grande cidade onde o Senhor foi crucificado. Um ato político literal. E a ressurreição delas também é literal nesta visão. Sim, a exibição dos corpos por 3 dias e meio, a ressurreição, a ascensão, Apocalipse 11.11-12, tudo entendido como eventos concretos, testemunhados publicamente, que validariam a missão delas. Há até uma ligação que eles fazem com a profecia de Simeão a Maria, em Lucas 2,35, sobre uma espada que lhe traspassaria a alma. Sim, lembro-me disso. A tia interpreta essa espada não como dor emocional, mas como morte física, literal. E conecta isso simbolicamente ao local da execução de João Batista, a fortaleza de Maquero, cujo nome significa espada em grego. Uau! Quer dizer, essa leitura transforma completamente a natureza do Apocalipse, deixa de ser um livro só sobre o fim dos tempos e passa a ser quase um relato histórico de eventos do primeiro século? E a figura do diabo, de Satanás, como é que entra nisto? De forma semelhante, a tia, segundo os fontes que analisamos, não vê o diabo apenas como um princípio abstrato do mal. Não? Não. Vê-o como uma entidade espiritual real, que atua na história através de agentes humanos. E a dinastia herodiana seria um canal primário para essa atuação. Como assim? Herodes o Grande, por exemplo, é ligado ao homicida desde o princípio, João 8,44, por causa do massacre dos inocentes. Arquelau, o filho dele, aquele a quem José e Maria temem quando voltam do Egito, é associado pela TI à besta que surge do mar, em Apocalipse 13. A besta do mar? Ok. E Herodes Antipas, como já dissemos, à besta do abismo. O confronto que o Apocalipse descreve entre Miguel e o dragão seria então uma batalha espiritual com reflexos históricos concretos na proteção de Maria e Isabel contra os planos dos Herodes. É uma visão onde o espiritual e o político estão, intensamente entrelaçados na figura dos Herodes. E quanto a outras figuras apocalípticas? Por exemplo, Apólion, o tal anjo do abismo de Apocalipse 9. Essa identificação é talvez uma das mais surpreendentes da TI. Então,
Apollyon, ou Abaddon em hebraico, o líder dos gafanhotos que atormentam, é identificado como sendo o próprio João Batista. O quê? João Batista como Apollyon, o destruidor. Isso parece muito contraintuitivo. É, parece. Mas a lógica que até aí apresenta é que João, mesmo preso em Maquero antes de ser executado, continuava a ser uma força perturbadora para a ordem herodiana. Os gafanhotos, nesta leitura, seriam os discípulos dele, que saindo do abismo, a prisão de Maquero, vista simbolicamente como um portal para o submundo ou abismo, continuavam a atormentar os apoiantes de Herodes com a mensagem de arrependimento e juízo do seu mestre. E os 5 meses? E aqueles 5 meses de tormento mencionados em Apocalipse 9 são lidos como literais, corresponderiam ao tempo de prisão de João, que até aí alinha com possíveis prazos processuais romanos para execução naquela época. Fascinante e complexo. Esta abordagem literal e histórica parece ser mesmo a chave de ouro para todas estas reinterpretações. Como é que ela se aplica, então, a outra grande profecia? As 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Este é um texto clássico, não é? Com interpretações que geralmente apontam para centenas de anos. E aqui até aí propõe talvez a sua leitura mais radical em termos de cronologia. As 70 semanas de Daniel 9 não são interpretadas como 70 semanas de anos, que totalizariam 490 anos, como é comum. Não, então como? Até aí lê literalmente. 70 semanas são 490 dias. 490 dias. Isso é um período muito, muito curto. E qual seria o evento que marca o fim desses 490 dias? Porque a interpretação tradicional aponta geralmente para a morte de Cristo ou eventos relacionados, certo? Mas a Ti propõe um ponto final diferente e muito específico: as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus narrado no Evangelho de João, As bodas de Caná. como ponto final da profecia de Daniel. Exatamente. Este evento é visto pela Ti não apenas como um milagre, mas como o cumprimento profético do casamento simbólico e real para eles do Messias, Jesus, com Israel, representado ali pelos participantes e pela própria dinâmica do evento. E a contagem desses 490 dias literais é feita de forma retroativa a partir das bodas de Caná. Ok, se as bodas de Caná são o ponto final, isso implica que o ponto de partida tradicional, o Édito de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução do templo, por volta de 538 a.C., é descartado. É descartado. Exatamente. Até aí critica abertamente a dependência do Édito de Ciro como um marco inicial profético para 70 semanas. Argumenta que a comprovação histórica desse édito como um gatilho preciso para uma contagem de 490 anos é, bem, frágil. Ou pelo menos não suficientemente robusta para a exatidão que a profecia implicaria. Até aí procura um marco inicial que seja interno à própria narrativa do Novo Testamento. Algo teologicamente significativo dentro do seu próprio sistema. E qual seria esse marco inicial alternativo, se não é Ciro? É aqui que entra outra ideia bastante radical da TI, a ressurreição de João Batista. A ressurreição de João Batista. Sim. Segundo as fontes da TI, João Batista não apenas morreu às mãos de Herodes, mas ressuscitou. Este evento, que eles conectam à figura do menino arrebatado para Deus e para o seu trono em Apocalipse 12, outra leitura muito particular, seria o verdadeiro ponto zero. O ponto zero para a contagem dos 490 dias que culminam em Caná. Exatamente. Esse seria o ponto de partida. Mas a ressurreição de João Batista não é mencionado nos evangelhos canônicos. De onde é que a TI tira essa ideia e como é que a justifica como um marco zero? Bem, as fontes da TI argumentam que essa ressurreição é a chave para entender a autoridade de João e a natureza do seu batismo. Ele batizaria para a ressurreição, na visão deles, porque ele mesmo seria um ressuscitado. Ah, ok. A sua missão pós-ressurreição seria o verdadeiro início do cumprimento final das profecias que levariam ao ministério público de Jesus, começando simbolicamente em Caná. É uma leitura que depende muito da interconexão que a TI faz entre Apocalipse 12 e a vida de João. Percebo. Então, nessa visão, como fica a figura de Ciro que Daniel menciona? Se ele não é um marco histórico, qual é o papel dele? A TI reinterpreta Ciro não como a figura histórica persa que cumpriu a profecia, mas como um arquétipo.
um arquétipo de libertador que Daniel viu profeticamente. Um arquétipo. Sim. E a substância apocalíptica, o cumprimento real desse arquétipo libertador, seria o próprio João Batista ressuscitado. João torna-se, assim, o Ciro revelado. O Ciro revelado. Exato. Aquele que promulga o verdadeiro édito de libertação. Não um decreto político para reconstruir um templo de pedra, mas o que eles chamam de édito apocalíptico do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a reconstrução do templo, também mencionada por Daniel, como fica? É reinterpretada à luz das palavras de Jesus em João capítulo 2, versículo 19. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Certo. Tive isto como Jesus a explicar que a verdadeira reconstrução profetizada por Daniel não era do templo físico, mas sim do seu próprio corpo, o templo vivo. A parábola do banquete nupcial em Mateus 22, aquela dos convidados, seria uma ilustração desse édito apocalíptico universal proclamado por João, o Ciro revelado, e por Jesus. E os magos? E os magos que visitam Jesus não seriam figuras simbólicas, seriam reis literais, representando as noções gentias e ricas que aceitam esse convite apocalíptico desde o início. Quer dizer, esta reinterpretação de Daniel, ligada à ressurreição de João e culminando em Caná, muda completamente a paisagem profética, o que nos leva a outra área que a tia aborda, que é a do sacerdócio. Como é que Zacarias, o pai de João, o próprio João Batista e Jesus se encaixam numa nova estrutura sacerdotal, segundo eles? A ti propõe aqui uma transição fundamental. Argumenta que Zacarias, sendo sacerdote levítico, representa o fim de uma era. O fim. Sim. No momento da anunciação do anjo Gabriel no templo, quando ele fica mudo, isso marcaria simbolicamente o fim do sacerdócio levítico tradicional, que a ti vê como adoecido ou ineficaz. O silêncio dele representa o fim da letra da lei mosaica, como via principal. E ele transita para quê, então? Qual seria a alternativa? Para a ordem de Melquisedeque. A ti postula que, a partir daquele momento, Zacarias opera sob essa nova ordem. E, consequentemente, João Batista já nasce dentro desta ordem de Melquisedeque, não da levítica. Já nasce nessa ordem. Sim, ele é o sacerdote anunciador, cuja função é preparar o caminho para Jesus, e Jesus, então, é o sacerdote consumador, aquele que encarna e leva à plenitude este sacerdócio real e eterno de Melquisedeque. E as bodas de Caná, voltando a elas, além de marcarem o fim dos 490 dias, teriam também um significado sacerdotal nesta visão. Exatamente. A transformação da água em vinho é vista como o selo dessa transição sacerdotal. A água usada nos rituais da purificação levíticos, que João já tinha ressignificado com o batismo de arrependimento, é transformada em vinho. E o vinho? O vinho, na TI, está ligado à consagração messiânica e diretamente a Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho a Abraão. Ao fazer isso, Jesus estaria a operar não sob a lei mosaica, que a TI considera funcionalmente extinta com o silêncio de Zacarias, mas sobre o que eles chamam de lei apocalíptica. Lei apocalíptica. Essa é uma expressão-chave na TI, pelo que percebo. O que significa exatamente? Significa a lei que emana diretamente da revelação divina, tal como a recebida no Apocalipse, uma lei que transcende e cumpre a lei mosaica. É a lei do reino inaugurado, baseada na relação direta com Deus e na ação do Espírito, não apenas em preceitos escritos. Entendo. E isso também redefine o chamado período interbíblico. Aqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim, para ti, o verdadeiro interbíblico, o período de silêncio que é realmente significativo, não são esses 400 anos cronológicos. Não, então qual é? É o período concreto e pessoal do silêncio de Zacarias, os 9 meses entre a anunciação no templo e o nascimento de João. Esse seria o intervalo real entre o fim funcional do sacerdócio da letra e o início da voz profética de João Batista, a voz da revelação apocalíptica. Tantas ideias que configuram o entendimento tradicional. Talvez a mais radical de todas, que as fontes mencionam quase como um fundamento para tudo o resto, seja a posição do livro do Apocalipse. Não como o último livro da Bíblia, mas como o primeiro. É isso. Em termos de origem da revelação do Novo Testamento, sim. Essa é, de facto, uma das propostas mais ousadas de TI.
O Apocalipse, entendido primariamente como a visão de João Batista, atenção, não o apóstolo João em Patmos, Certo, João Batista. não seria o epílogo da revelação cristã, mas sim o seu princípio irradiador. Seria a matriz, a fonte original de onde emanam as compreensões e narrativas que encontramos depois nos evangelhos e nas cartas. O Apocalipse como a fonte dos evangelhos. Mas como é que isso funcionaria? A ti sugere que o Apocalipse seria o livro da vida mencionado no próprio texto, mas de forma literal. Um livro físico ou uma revelação primordial. O céu, onde os nomes estão escritos, seria nesta leitura o próprio texto apocalíptico. Jesus teria tido acesso e compreendido plenamente essa revelação primordial. E o seu ministério seria a vivência e o ensino dessa lei apocalíptica. Os outros escritores do Novo Testamento, os evangelistas, Paulo, etc., teriam captado aspectos dessa revelação, talvez de forma parcial ou com focos diferentes, mas a origem estaria nessa visão apocalíptica fundamental atribuída a João Batista. Isso inverte completamente a ordem cronológica e teológica a que estamos habituados a pensar. Coloca o Apocalipse não no fim, a olhar para um futuro distante, mas no início, a moldar a própria história que os evangelhos contam. Exatamente. Muda a perspectiva de leitura. Em vez de lermos os evangelhos para tentar entender o Apocalipse, até aí propõe ler o Apocalipse para entender a profundidade do que estava a acontecer nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Percebo. Para entender a batalha espiritual e histórica, o papel de figuras como Maria e Isabel, a natureza do sacerdócio, o cumprimento das profecias de Daniel de forma literal e imediata? É isso mesmo. Ok. Fizemos aqui uma viagem intensa por esta teologia de impacto. Resumindo assim os pontos-chave que exploramos a partir das fontes, temos uma leitura radicalmente literal e histórica do Apocalipse e de Daniel. Sim. Temos Maria e Isabel como as duas testemunhas e oliveiras literais, a dinastia herodiana como a manifestação histórica da besta e da influência diabólica, as 70 semanas de Daniel como 490 dias literais, culminando nas bodas de Caná, Exato. A ressurreição de João Batista como o marco zero profético. Polion. Uma redefinição do sacerdócio via Melquisedeque, a começar com Zacarias. Certo. E, talvez o mais fundamental, o Apocalipse não como fim, mas como o princípio gerador, a fonte da revelação do Novo Testamento. Exato. E é crucial reforçar, como fomos fazendo ao longo da conversa, que estivemos aqui a apresentar o conteúdo das fontes sobre a teologia de impacto. Descrevemos o método hermenêutico e as conclusões propostas por esta linha de pensamento específica. Sim, é importante frisar isso. É uma linha que busca reconstruir uma perspectiva interna e histórica dos personagens bíblicos, focando muito no concreto e rejeitando simbolismos que considera posteriores ou artificiais. A nossa análise é uma exploração dessas ideias contidas nos materiais. Não é uma subscrição doutrinária ou teológica. Claro. É um exercício de compreensão de uma perspectiva bem alternativa. Sem dúvida. E como reflexão final, talvez deixar uma questão que emerge desta exploração toda. Se levássemos a sério, nem que fosse apenas como um exercício mental, a ideia do Apocalipse como essa matriz irradiadora, de onde os evangelhos derivaram a sua compreensão mais profunda, como é que isso mudaria a nossa leitura dessas narrativas que nos são tão familiares? É uma boa pergunta. Que novas camadas de significado poderiam surgir ao vermos Maria, Isabel, João Batista, os Herodes, não apenas como personagens de uma história passada, mas como atores centrais num drama apocalíptico que, segundo a ti, se desenrolou literalmente naqueles dias? Fica a pergunta no ar, para continuar a pensar.